Caí. Então tá, vamos lá. Galera, quero saber quem lembra o que a gente estava conversando na aula passada. Puxa aí da cabeça, da Rococó. memória. Rococó. Como é que era o nome do movimento artístico que a gente conversou? Pega o caderno, pede ajuda dos colegas, fala no grupo. Qual era o quê, Sora? Ninguém lembra. Meu Deus, vou ficar. O movimento artístico que a gente estava conversando semana passada. A gente falou do barroco bem antes, daí a gente foi lá para a arte pré-colombiana. Era sobre a França, não era? Era. Tenta lembrar o nome. Falamos lá do rococó. Olha. Dei um spoiler aqui. Falamos do barroco, falamos depois da arte pré-colombiana, daí voltamos para um período que deu continuidade ali ao barroco, mais ou menos na mesma época. Qual que era? Eu até falei aqui um iniciozinho. Vamos ver A gente se já vocês falou, Sara. pegaram. Eu e o João, a gente falou já. Fala, qual? Bom dia. Fala de novo. Rococó. O minha gente, o rococó. Lembra? Que tinha, qual era a temática que a galerinha que aparecia nas obras? Era na França que vocês falaram, né? E o que aparecia nas obras, assim? Uris, babado, que mais? Vamos, galera! Acorda, pessoal! Me ajuda aqui, não me deixe sozinho. Era, tipo, mais pinturas de pessoas e com florestas atrás, ou só de florestas. Isso, tinha essa coisa da paisagem. E que pessoas que eram retratadas? Eram as pessoas, assim, o povo ou era a nobreza? Quem lembra? A nobreza. A nobreza, né, gente? A corte, aquelas coisas né, da aristocracia lá, e eles bem felizes naquela luxúria que eles tinham, muito poder, muita riqueza, babados, os vestidos das princesas, a bochecha rosada, os anjinhos voando, né? Lembra disso? Agora que eu falei? Sim. Sim. Lembra? Então, minha gente, um pouquinho depois, assim, que surgiu esse movimento, que ele tinha como principal característica essa, né, de retratar a nobreza mesmo, né, a galerinha lá que tinha poder, dinheiro, e como eles viviam, e como era lindo e maravilhoso, e cheio dos frufru, aquela vida toda. E aí, minha gente, logo um pouquinho depois surgem esses movimentos aí, que eles vão estar criticando o rococó, o período anterior. Então, chega da frufruzice, chega de retratar a aristocracia. Peraí. Permitir. Então, a gente vai falar hoje sobre esses três movimentos artísticos que aconteceram mais ou menos concomitantemente. Esse último realismo ele surgiu um pouquinho depois que os dois primeiros. Os dois primeiros surgiram junto, mais ou menos no mesmo período. E a gente vai estar falando, gente, dessa arte que é produzida na França, então. Lembra que lá no Barroco a gente falou muito que ele surgiu lá na Itália, né? Depois ele se disseminou para todos os outros países da Europa e até fora da Europa, chegou aqui no Brasil. E o Rococó a gente já falou, né? Que apareceu mais na França, assim.
e a gente vai seguir falando desses movimentos artísticos e artistas que estavam lá na França, tá? Esses estilos, eles surgiram mais no final do século XVIII, aliás, ao longo do século XIX também. Aqui tá errado, tá? A prof botou 17, é 18. Opa. Depois eu modifico para mandar para vocês. E, gente, o que aconteceu nesse período para mudar tanto o que a galera, né, estava pintando, o que os artistas estavam reproduzindo como obra? Aconteceu a Revolução Francesa, né, que foi mais ou menos nesse período aí de 10 anos, de 1789 a 1799, e basicamente, a prof não vai entrar assim nos detalhes históricos, né, dessa revolução, mas ela foi uma revolução muito importante, não só para países do mundo, e foi uma revolução que exigia a queda da aristocracia, né? Tirar esse poder absoluto, né, dos reis e o povo ter mais poder. E assim, na época, a galerinha ela estava dividida mais ou menos em 3 estados. O primeiro e o segundo estados eram o que tinha maior poder, que era o clero, a igreja, e a nobreza, né? Os trabalhadores e a burguesia era esse terceiro estado que tinha a maioria, que era a maioria, 90% da população compunha esse terceiro estado, e eles não tinham poder de decidir nada, estavam cada vez mais na miséria, tendo que pagar muito imposto para o primeiro e para o segundo estado, lá, o clero e a nobreza, e isso foi gerando uma série e nesse contexto aí que a gente já está falando do rei Luís XVI, né? Antes a gente falou do rei Luís XV, lembra, lá no Rococó? Agora quem estava no poder era o rei Luís XVI, e ele era um cara também muito, assim, rígido, né? E enfim, e dava preferência para o clero e para a nobreza, exigia muitos impostos, então a galera se revoltou e queria ter mais poder, né? Ter a possibilidade de crescer também economicamente e tudo mais. E aí aconteceu a Revolução Francesa, foram vários episódios, várias coisas aconteceram nesse período de 10 anos, mas basicamente o que eles conseguiram com isso, né, com essa revolução, foi derrubar o rei Luís XVI do poder. Ele foi decapitado, e aí começou um período, então, de república, né, lá na França. Então, eles conquistaram, assim, o fim da escravidão, conseguiram começar um início de distribuição de terras também, e mais adiante o Napoleão Bonaparte vai assumir, então, e vai trazer um pouco de estabilidade política e econômica lá para a França, apesar de terem outras críticas em relação ao Napoleão, né? Mas, basicamente isso. Então, gente, não fazia mais sentido os artistas ficarem retratando a afrofruzice da aristocracia, os vestidinhos maravilhosos, lindos e esvoaçantes, e não olharem para essas movimentações todas que estavam acontecendo, né, em termos políticos e econômicos, né, lá na França. E aí, gente, então vai surgir esses dois movimentos, o neoclassicismo e o romantismo, mais ou menos junto, e eles têm algumas diferenças entre eles, tá? Na questão técnica, enfim, eu vou falando sobre isso, e a gente vai vendo umas obras. Ai, gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque toda a função de não ter internet, fiquei meio nervosa. Vou dar até uma respirada aqui. Então, o neoclássico, gente, ele tinha essa questão de ordem
na pintura, né, de ser mais solene, mais da solenidade, né, os temas, eles vão voltar para temas da mitologia greco-romana, não é à toa que chama neoclássico, né, que também se remete ao período, né, clássico lá da arte Roma, né, antiguidade clássica. Eles vão dar ênfase para a técnica do desenho e para as linhas verticais e horizontais, porque essas linhas, elas dão mais, organizam mais as imagens na tela. E um grande pintor desse período foi o Davi, Jean-Louis Davi, que era o pintor oficial lá do Napoleão Bonaparte. Então, ó, vamos olhar umas obrinhas dele. Aqui, ó, 2 obrinhas dele. Dá uma olhadinha aí para a gente comentar sobre essas obrinhas. Olhem só. Aqui é o próprio Napoleão Bonaparte, né, que ele pintou. Opa. E aqui é a morte de Marat. Ele se pintou, Sora? Oi? Ele se pintou? Tipo... Não, esse pintor, ó, Jean-Louis Davi, que pintou o Napoleão Bonaparte. Ele era considerado o pintor do Napoleão. Entendeu? Tá. A senhora aí falou aqui é uma obra, pintou, uma das obras... né, mas acontece, a galera, os artistas fazem bastante autorretratos, né? Mas nesse caso não era. E aí, o que acharam? Achei bonito. E assim, gente, começa a aparecer temáticas também voltadas, relacionadas a essa revolução, né? A própria morte aí do Marat é a morte de um revolucionário que estava também na frente dessa revolução, e ele foi assassinado em casa. Então tem diz que ele tinha um problema de pele, que ele tinha que ficar sempre com a pele mais úmida e tal, então ele tá aqui numa banheira e escrevendo, né, então ele tá nesse ofício que era importante lá, né, como revolucionário escrevendo, e aí esse artista pintou esse revolucionário. Então vão aparecer essas temáticas relacionadas a não só a Revolução Francesa, mas também e a mitologia, né, nas pinturas neoclássicas. Ô, Sora, Aqui a gente tem outra... Oi, amor. foi aquela pintura que o Vic Muniz refez com lixo? Não sei, meu amor. Posso dar uma olhadinha, se tu souber, se tu ver essa imagem, me manda, porque eu não tenho certeza. Tá. Mas pode ser. Ele Pode recriou ser que com ele lixo. tenha... É maravilhoso, né? O trabalho do Vic Muniz. Eu não tenho certeza, tá? Mas aí a gente pode ver, tu dá uma olhadinha. Se tu encontrar essa ref aí, tu nos manda. Pode ser? Ok. Eu posso dar uma conferida também. Se eu esquecer, me cobre. Aí aqui, ó, essa é uma outra obra, né? Por que a gente diz ordem, né? Que tem essa característica de ordem, né? De deixar tudo bonitinho. Porque, olha só, eles estão falando... Aqui, ele está retratando uma cena de batalha. Não tem um sanguinho nessa cena de batalha. Pode olhar, não vai achar. Então, tudo assim, apesar de ter muitos personagens, tem uma organização, né? A própria linha, quando a gente fala do desenho, é que a linha, né, ênfase no desenho, é que a linha é muito bem, a gente consegue ver, ela é muito definida, né? Essa forma de desenhar deles, assim, e a gente vê uma referência à antiguidade clássica, né? Olha as pessoas peladinhas, né? Essa coisa do corpo aparecendo ali, um corpo escultural super bonito, né? Então, é por causa disso. Esse quadro, ele está retratando uma situação histórica também, que foi quando as Sabinas foram sequestradas, né, por Roma, então uma situação
que aconteceu ali no período, né, lá em Roma. Então, elas foram sequestradas pelos romanos e depois foram raptadas por eles e depois elas conseguiram, essa batalha conseguiu dar fim a esses conflitos que eles tinham, né, os sabinos, e aí eles começaram a fazer parte ali de Roma também. Então, essa situação toda, a gente vê as mulheres ali, né, a gente vê as pessoas guerreando, olha aqui essa mulher segurando um bebê, né, e é impressionante, tem um uso da iluminação também bem interessante, né, porque lembra que desde o Barroco, a galera desenvolveu muito essa técnica de usar luz e sombra nas obras, né, então isso aparece também, essas qualidades barrocas aparecem também aqui nas obras. E essa obra aqui de baixo, ela é do outro período, ela não é do neoclassicismo, ela já vai ser aqui do período romântico, tá? Então, é neoclassicismo, romantismo e realismo que a gente está falando. Aí, para a gente comparar, a prof botou aqui embaixo, ó. Olha como as pinceladas, elas são diferentes. Olha como tem mais diagonal, né? As pessoas mortas aqui. Eu já vou falar mais sobre essa obra, tá? Então, tem uma forma de pincelada ali, uma organização da própria forma de pintar que é um pouquinho diferente. Então, o romantismo, ele vai trazer a emoção que vai ser mais importante do que a ordem. Lá no neoclássico era o contrário, né? A ordem era mais importante que a emoção. E aqui a emoção é mais importante que a ordem, vai trazer uma certa confusão na composição ali dos quadros, muitas temáticas relacionadas às lendas, ao exotismo, e também aos acontecimentos da época, né? E aí a gente vai ter uma ênfase técnica da cor. Como eu falei, né, tem vai dar uma revisitada lá no Barroco, porque a galerinha do Barroco já tinha produzido muitas coisas interessantes em relação à cor, luz e sombra, né, e essas pinceladas, né, mais livres, assim, as linhas diagonais que vão aparecer muito. E esse Géricault é o Théodore Géricault, vai ser um grande artista desse período do romantismo. Essa é uma das obras, né? A Balsa da Medusa. Essa é interessante. A Balsa da Medusa foi uma balsa que afundou, foi um naufrágio. Conta a história de um naufrágio. Olha só, e aí eles estão aqui, ó, apavorados, umas pessoas mortas, ó, na água já, bem, bem forte, né? E um navio que era comandado por um comandante francês que naufragou, e quando ele naufragou, o comandante fugiu num navio de resgate e abandonou toda a tripulação. Aí a tripulação ficou dias nesse, né, alto mar, sobrevivendo de migalhas que eles tinham. Diz que teve até canibalismo das pessoas se comerem, foi uma tragédia, assim, absoluta. E ficaram 12 dias aí nesse navio, e aí sobreviveram só 15 pessoas, né? Então, uma história super trágica, né? E aí ele retratou essa cena de quando esse comandante abandonou aí a galerinha. Então, olha, tem muita informação e tem uma pincelada mais, né, mais expressiva, assim. E esse, minha gente, quem nunca viu esse retrato, essa obra? Dá uma olhadinha. Eu, senhor. Nunca tinha visto? Essa é bem Pior que não. importante. Olha o sanguinho Sim. aqui, ó, né? Já é mais romântico. Olha como tem uma pincelada, uma forma de esfumaçar até, né? O desenho, que daí a linha, ela se perde nesse esfumaçado que ele faz, né?
quando a gente fala dessa questão técnica da importância mais lá no neoclássico do desenho, né, do contorno, e aqui no romantismo mais a expressividade, é isso. E eu fui muito doido agora. Eu achei que lá atrás era prédio. Sim, sim. Aqui, ó, é Notre Dame, a catedral. Nossa, Delacroix achei é que outro nessa época pintor. não tinha direito muito prédio. Achei que era mais casa. Não, gente, nesse período já tinha se desenvolvido bastante a questão arquitetônica também, né? Inclusive, no período neoclássico, bastante coisa é produzida arquitetonicamente, assim. Tem bastante. Ah, tá. Nossa, que Aí legal. a Né, Revolução gente? Primeiro que Francesa. eu vejo que não é em um Aqui lugar. é também a temática da Revolução Francesa. O pintor visualizou essa cena de uma pessoa segurando a bandeira da França, e ele ficou muito impactado por essa imagem que viu, né? Nesse período estava acontecendo muitas revoluções, muitas batalhas, né? Muitas guerras, assim, pela população. Então, era comum que acontecessem, né, que isso tivesse no cotidiano aí das pessoas, e ele viu essa imagem, e ele quis retratar essa imagem. Então, diz que ele estava muito impactado, e que ele fez essa obra em 3 meses, né, e é uma tela razoavelmente grande, assim, e é muito significativa, ficou reconhecida como uma das obras-primas do romantismo. Maravilhosa, né? E olha que pessoas, ali seria a Catedral de Notre Dame, essa pessoa, né, essa mulher, e a mulher é um símbolo aqui, né? A mulher simboliza a liberdade. Por isso que o título da obra é Liberdade Guiando o Povo. Então, essa mulher é o símbolo da liberdade para esse artista, né? E ela está segurando essa bandeira da França e tudo mais. Então, é bem interessante, impactante essa obra, e ela é um clássico do Delacroix, né? Um outro artista. Aqui Goya, um outro artista, também falando sobre uma situação que aconteceu, né? Que foi o Napoleão mandou invadir lá a Espanha e matou, fuzilou uma galera, e aí o quadro retratando um pouco essa cena. Também, né, então, lembrar dessa questão de que eles agora não tinha mais, não era para retratar a aristocracia, né, eles precisavam retratar o que estava acontecendo em termos históricos, assim, esses movimentos tão fortes, tão importantes, que demarcaram, inclusive, uma mudança em termos, assim, gerais né, do mundo. Essa Revolução Francesa, ela inclusive marca um período histórico que a gente chama a partir da Revolução Francesa, de modernismo, né, de período moderno. Então, é bem importante, tá? E, ó, a gente vai agora eu vou entrar no realismo, e logo a gente vai estar falando um pouquinho já desse início de mudança para esse período do modernismo que nós vamos iniciar esse ano, e vamos falar mais especificamente no 9º ano, tá? Então, nunca é à toa que as mudanças, né, nos movimentos artísticos acontecem, tá? Eles vão acontecendo, assim, não é que, né, tal ano inaugura um período artístico, não é assim, as coisas vão mudando, os artistas vão mudando a sua forma de expressar, vão pensando sobre a própria arte, e vai se constituindo uma ideia diferente, uma forma de produzir arte diferente. Então, aqui a gente já vai estar vendo um início do que mais adiante a gente vai chamar de modernismo, tá? Principalmente com o realismo, né? O realismo, então, vai coexistir com esses 2 movimentos que a gente falou antes, né? O clássico e o romantismo, mas ele vai começar mais na segunda metade do século XIX, e ele vai querer trazer, como a palavra diz, a realidade. Então, a gente vai ver muito cenas do cotidiano.
que até aparecem em outros períodos, mas não com tanta ênfase, né? A gente chama essas cenas cotidianas nas obras de arte de cenas de gênero, né? Então vão ter muitas cenas de gênero que, assim, a galerinha fazendo uma coisa ali comum do dia a dia, sei lá, lavando uma roupa, né? Estendendo uma coisa, fazendo uma comida. Isso, sim, cenas cotidianas e de galera que não, né, do povo mesmo. Sem idealizações, então não é essa coisa de idealizar o corpo, né, e colocar aquele corpo o mais perfeito que era considerado, não, é o corpo como ele é, né, as pessoas como elas são. Antes disso não tinha muito essa questão de trazer a realidade, né, trazia uma idealização dos corpos, né? Até nos retratos dos poderosos lá, dos aristocratas e tudo mais, os pintores davam uma enfeitadinha, né? Para deixar mais bonitinha a galera. Aqui não, aqui é a pessoa como ela é, né? E um grande artista desse período vai ser o Courbet. Então aqui, ó, moça peneirando trigo. Tá? Do Courbet. Então, uma cena cotidiana, né? Galera do povo aí fazendo algo que faziam no dia a dia bem de boa. E também paisagens. Olha essas pinceladas, como elas estão diferentes. Elas estão trazendo uma impressão diferente para a tela, né? Para a obra. Aqui uma paisagem do Canal de Veneza, né? Então vai ter também bastante as paisagens. Isso já começa lá no Rococó, né? Não é à toa também. Lembra no Rococó que tinha assim um tanto assim de paisagem e as pessoas desse tamanho? Então já tem um olhar diferente aí para as paisagens, né? E aqui vai ser vai ser a paisagem em si, né? Muito significativo o tema do quadro. Esse é o Turner, um outro também artista. Então, gente, depois, se vocês quiserem dar uma olhada em outros quadros desses outros artistas, procurem pelo nome, daí vocês conseguem, né? Bota no Google, vocês conseguem ver bastante coisa, várias obras desses artistas. E esse é o Courbet, um autorretrato dele. Olha ali a cara. Tem um quadro famosíssimo dele que é polêmico, inclusive. Se quiserem anotar para olhar, anota aí, que é curioso. É a origem do mundo. Depois, se vocês olharem, me contem o que acharam. Tá, gente? Entenderam, então, essa diferença? O que acharam desse povo todo aí? Só pra te dizer que eu acabei de voltar, porque eu não sei porquê, mas a tua aula caiu e... Só disse. Ah, talvez seja porque tá meio ruim a internet, né? Pra mim não caiu, mas tava meio travando. Não, Aí, pode ser a minha internet, tipo, ela deve pra ter tirado do escutar início. tava meio complicado. Pode ser a minha internet. Não tem problema, tá, amores? O que acharam? O que acharam das obras e desse movimento? Achei Gostei legal, muito. Sara. O movimento Curtiram? parece bem... Diferente, né? Exato. Do de antes. Uhum. Sim. Anotem essas questões que a prof falou, assim, a gente fez o mapa conceitual já ai, meu Deus do céu, eu tô perdendo as palavras. Do período pré-colombiano, né, a gente fez. E então, rococó, neoclássico, romantismo e realismo já vão compondo esses mapas também para vocês irem memorizando, né, e sabendo o que estava rolando aí, tá? É importante saber esses nomes, é importante, claro, a gente não vai decorar os nomes de todos os artistas e todas as obras que eles produziram, mas é importante ter essas noções, já te dou a palavra, Lia, dessas diferenças, tá? Entre esses diferentes movimentos artísticos. Olha ali, Sora. Eu achei, ó. Sora caiu. Ih, Gente, olha minha foto, que coisa linda. Voltei!
Sora, qual que é o Tu nome ia do quadro? falar Tu ali, viu ó.